Olá! Neste vídeo falaremos sobre as deusas Freya e Skadi e sua relação com a guerra. Mas para que possamos entender melhor, faremos um breve contexto sobre suas raças. Na mitologia nórdica, existiam 5 raças centrais: os Jotnar, ou gigantes, os Æsiris, como os deuses centrais, os Vanires, os elfos e os anões. Os Aesir são deuses mais voltados à guerra, às regências das leis, os soberanos. A exemplo destes, temos Odin, Thor e Balder. Os Vanires são mais voltados à fertilidade, ou seja, ao campo, às chuvas. É importante sabermos que entre esses dois grupos de deuses houve uma grande guerra, conhecida como a Guerra Primordial. Essa guerra só teve fim com a troca de refém entre os deuses. Entre os que ficaram com os Aesir estão Nirodi e seus filhos Freyr e Freya. Entre os deuses possuíam alguns de origem Jotun. Skadi, filha de Tazi, é um exemplo deste. Ela se arma para a guerra para se vingar dos deuses. Porém esses se recusam e propõem um acordo. A condição para esse acordo era que Skadi escolhesse um dos deuses a partir de seus pés. Porém, ela coloca uma outra condição, de que eles a fizessem rir. Função que acaba por ficar a cargo de Loki. Loki então amarra suas genitálias à barba de um bode e, puxando em direção contrária ao animal, este cai gemendo de dor aos pés da giganta, que ri, função quase impossível, afinal ela estava ali para se vingar. Skadi, então, buscando cumprir sua parte no acordo, procura o bem mais lindo de todos, afinal, só poderia ser de Balder. Balder era o deus mais belo e magnífico da mitologia nórdica. Skadi, então, acaba escolhendo os pés de Nirodi, o qual ela acaba desposando e se tornando, diga-se de passagem, uma das 3 deusas mais importantes da mitologia nórdica. Mas então, qual é a relação de Freya e Skadi com a guerra? Skadi é uma deusa voltada à vida selvagem. Portanto, na falta de um deus ou deusa formalmente voltada à caça, podemos considerá-la como tal. Skadi é descrita com um arco e flecha, caçando feras selvagens na morada de seu pai, Thrandheim. Além disso, a busca por vingança pela sua morte, o que mostra ainda mais seu potencial marcial. Além do mais, ela é uma giganta que em várias sagas aparecem lutando com feras e deuses, o que levaria a um outro debate sobre exceções. E esse não é o foco desse vídeo. Afinal, a força física não é o bastante para considerá-la como uma deusa guerreira. Por último, porém nem um pouco menos importante, temos Freya, conhecida como deusa do sexo e da fertilidade. Porém, para que possamos entender seu caráter marcial, precisamos nos atentar à imagem do javali. Uma análise proposta por Hélio Pires, que chama os Vanires de deuses do javali, ou seja, deuses da fertilidade, porém também da guerra. A exemplo disso, Freyr é sempre descrito montado em um javali, e Freya, apesar de ser descrita montada em um trenó puxada por gatos, no poema édico Hindludjad, ela é descrita montada em um javali, chamado Hrigsvini, ou suíno de batalha. Além disso, os Vanires usavam magia para vencer algumas batalhas na Guerra Primordial, conhecida como Seidir. Portanto, esses deuses, e assim a sua principal representante Freya, não podem ser representados simplesmente como deuses da fertilidade. Bom, neste caso, percebemos o quão complexos e plural são os deuses do panteão nórdico medieval. Skadi, por exemplo, fazendo uma inversão na sociedade estabelecida. Ao vingar a morte de seu pai, ela toma um papel que normalmente é feito pelos homens da sociedade. E Freya, por outro lado, mostra-se uma grande deusa ao dividir os mortos com Odin. Função que mostra que o poder dela e a sua função guerreira vai além da batalha em si. Ela tem poder sobre os mortos. Além disso, seu notável domínio sobre a magia conhecida como Seidir, o que faz equiparar-se a Odin. Não à toa, ela é a mais importante deusa da mitologia nórdica. Obrigado pela atenção e não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.